Olá, professores, espero que estejam bem. Bom, aqui é uma breve apresentação sobre como seria a nossa aula prática experimental a respeito do estudo dos alimentos, identificação do amido e proteína, sendo que esse assunto é um assunto que coincide muito bem com as áreas de química e a área também de biologia, tá? Na área de biologia compreende a estrutura dos seres vivos, o tipo, qual a função específica, então, tanto das proteínas, perdão, quanto também dos carboidratos que identificam então o amido, e na química também as suas estruturas químicas com funções orgânicas e reações que acabam interpelando essas duas substâncias que são tão importantes para os seres vivos. Bom, então a gente colocou aqui o objetivo, né, que seria um teste simples de identificação de substâncias e nutrientes, que no caso seria identificação de amido e de proteína, né? E além de reconhecer nesse teste essas substâncias que estão em amostras alimentares, poder interpretar esses resultados. Os conhecimentos envolvidos estariam justamente no estudo de biomoléculas, na parte da química, estrutura química e reação envolvidas em suas formações, bem como as suas funções ao organismo, também relacionadas ao estudo da biologia. Colocamos as competências e habilidades, tá? As competências específicas e habilidades conforme a gente tem nas nossas normas, que foram solicitadas e também analisadas. Fizemos da introdução um texto onde se encaixa completamente, não completamente, mas brevemente, né, sobre essas substâncias, inclusive na parte química, como que vai estar a reação e a interação dessas moléculas com, no caso, a substância que indicaria a presença delas, como no caso do iodo, né, e aí tem um complexo amido iodo que vai estar de coloração azul, né, e da proteína também, essa interação intermolecular e também das substâncias para que haja a indicação da presença dessas substâncias no alimento. E aí a gente comenta também sobre a interdisciplinaridade, ou seja, o que mais está interligado entre a química e a biologia. Claro que a gente colocou alguns tópicos, a gente poderia ter colocado mais, tá? Mas pensando que seja um roteiro de estudo para o aluno, a gente coloca ali algo que seja simplesmente pertinente para aguçar um pouco a sua interação e a sua curiosidade a respeito da interdisciplinariedade. Temos aqui a parte experimental, no caso dos nossos materiais, tudo que vai ser expendido na aula. Pensamos que na aula brevemente pensada, já quando os alunos forem dirigidos, né, para o laboratório, ou de repente mesmo para uma área aberta, ou para o local onde aconteceria essa aula, pensamos que os materiais já estivessem prontos, não talvez dispostos, já localizados à mesa, mas pelo menos à pronta disposição, talvez em mesas já separadas os conteúdos específicos, e aí simplesmente para eles verem quais são os materiais que eles têm à mesa, né, para que eles possam então estar utilizando. Temos o procedimento, e no procedimento esperamos que cada turma, cada grupo acabe realizando por si só, mas claro, como temos professores à disposição, com a orientação adequada também dos professores, caso seja necessário. Mas um procedimento simples que eles conseguem realizar, mas que o grupo possa estar interagindo, eles mesmos fazendo, de preferência sem a ação específica do professor, só em algum momento ou outro, que espera-se que tenha ali algum contato com dificuldade com que o professor possa estar ajudando. Né? Teria duas partes. A primeira parte seria montar uma estrutura, né, em que ele pudesse ter o comparativo da reação entre se há ou não amido, se há ou não proteína, e a segunda parte seria justamente o teste em si dos alimentos para ver aonde ocorreria. Tem um pequeno questionário sobre o que está acontecendo, né, sobre os acontecimentos dos experimentos, como qual alimentos indicaram a presença de amido. Então, eles vão citar, discuta com o grupo o que aconteceu com o amido presente nos alimentos após a adição de solução do iodo, ou seja, a relação da reação ou não, se escureceu ou não escureceu e por que aconteceu essas indicações. A segunda parte está relacionada à proteína, a primeira ao amido, a segunda à proteína. Então também está a parte 2, que envolve o que ele deve ser feito, né? Tanto
tanto o seu modelo, né, de observação, se há ou não presença de proteína, quanto a própria experimentação e também perguntas relacionadas justamente a essas observações. A última parte, que seria em outra aula, né, seria a elaboração, ou em outra aula, na verdade não ser outra aula, mas que eles pudessem se reunir para que pudessem elaborar um relatório sobre o experimento. Temos para eles também a estrutura e os tópicos específicos cobrados do relatório e que eles pudessem também tirar esse tipo de dúvida com a gente. Então a gente tem a estrutura e também disponibilizado toda a biografia e de leitura, de que eles possam também pesquisar a respeito, né? Se eles tiverem alguma dificuldade, relembrar alguma coisa, que possam então também estar disponibilizando e observando alguma coisa mais específica pela biografia. Bom, essa foi a nossa estrutura e espero que esteja de acordo com o esperado. Abraço a todos, fiquem bem.